Toda criança tem o direito a brincar, comer e a viver digna e saudavelmente. Mas não é o caso de Andlexon. Andlexon é uma criança de 3 anos e vive em Caldeiras, distrito de Lubata. Desde que nasceu, não teve a possibilidade de se alimentar. Não pôde brincar e respira com dificuldade. Ele não mama, o problema dele também, o doutor disse que através desse tosse, que põe ele problema pulmão. Quando fica tossindo assim, o pulmão enche de secreção. Quando fica com tosse, o pulmão fica cheio de secreção. Andlexon alimenta-se apenas de leite e papa, através de uma sonda. Alimentos cada vez mais difíceis para os pais que não têm recursos. A mãe, portadora de deficiência física, e tendo em conta o estado do filho, deve estar sempre por perto. Ela não trabalha, ela é aleijada. O pai, agricultor, trabalha temporariamente no projeto de manutenção de pistas rurais, GIMI. Estou a expressar esse serviço em GIMI 4. Daqui a pouco esse trabalho vai acabar. Quando esse trabalho vai acabar, não sei qual será a minha vida também para por aí. Há cerca de 3 anos que os pais de Andlexon aguardam pela junta médica e a sua evacuação para o exterior. 3 anos já espera. Assim mesmo, a resposta não está vindo. Entre o sofrimento e a desesperança, apenas o apelo dos pais para ajudar o Andlexon. Gostaria de pedir apoio, quem tem mais comigo, para poder dar um apoio com leite, porque eu não trabalho. Tem que dar um apoio com leite, medicamento e também papa dele, porque ele não come. Creio que pessoa de boa vontade que pode me dar uma mão sobre o sentido da bebê, porque eu não tenho um emprego, não sou empregado, eu dependo mais do campo e às vezes neste momento agora o campo está parado. É triste, é um sofrimento muito triste, porque uma criança nesta situação em que os pais têm sérias dificuldades e que a criança necessita muito tem uma necessidade específica, né? Essa criança não alimenta, ou seja, da comida assim, só tem que ser leite, e como sabes, leite aqui para essa criança é um valor elevado e só tem que alimentar de leite, é um custo, é um sacrifício que os pais fazem para sustentar o menino. Face a cenário dramático, Andin Life e a comunidade Quintenglange lançam uma campanha: Mais saúde, mais sorriso, para salvar Andlexon. Vamos ajudar o Andlexon a se alimentar e a se tratar. Para apoiar o Andlexon, visita a página Mais Saúde, Mais Sorriso no Quintenglange ou ligue para 222 24 33 ou ainda para o e-mail info@andin.biz. Andlexon não escolheu nascer assim, mas nós escolhemos que ele viva melhor. Veja nesta edição do STP em Linha. Comemora-se hoje o Dia Internacional do Empreendedorismo. O Museu Nacional de São Tomé e Príncipe vai ser reabilitado. Comemora-se hoje o Dia Internacional da Voz.
Boa noite, está a começar o STP em linha. 16 de abril é o Dia Internacional do Empreendedorismo. Neste âmbito, o Ministério da Justiça, através do Guichê Único Empresas, em parceria com o Fórum dos Empreendedores São Tomenses, organizou um evento denominado Tenda Interativa. Este evento teve como objetivo promover o intercâmbio de experiências entre jovens empreendedores e outros mais experientes. A atividade visou também incentivar o espírito empreendedor nos jovens através da vivência dos que estão na área há mais tempo. O evento foi presidido pela Ministra da Justiça e Administração Pública, Edith Tenjua. Permitam-me dizer que empreender não é uma tarefa fácil. Não basta ter ideias. É fundamental que as ideias e a criatividade juntemos a persistência, que criemos sinergias e que se adquira a necessária perspicácia para procurar e encontrar boas oportunidades de negócio. Eu estou convicta de que a iniciativa privada precisa de mais incentivos, até porque ela traz benefícios significativos para a nossa sociedade, na medida em que cria a independência das famílias, proporciona a autonomia das pessoas e pode representar efetivamente um motor importante para o nosso desenvolvimento. Carlos Boa Morte, presidente do Fórum dos Empreendedores São Tomenses, falou sobre os desafios que um empreendedor enfrenta em São Tomé e Príncipe. Bom, nós estamos a gatinhar, não existe nada. Como sabe, o empreendedorismo em São Tomé é uma matéria nova. Não existe infraestrutura de suporte do Estado. Nós ainda não temos uma instituição ou um ministério que se ocupa sobre esta matéria. Ainda tem muito a fazer, muito mesmo a fazer. Acho que temos que continuar a fazer conferências, discussões, para que isso seja um plano também do governo de São Tomé e Príncipe. Tem acontecido ainda, que o governo de São Tomé ainda não encaixou isso no plano do governo. Para tu veres, no Orçamento Geral do Estado que foi aprovado agora, só 1,5% é que é de verba destinada ao setor do empreendedorismo em São Tomé e Príncipe, para ver qual é a desvantagem que isso tem. Qual é a maior dificuldade que um jovem tem em ser empreendedor? Bom, eu acho que as dificuldades são duas ordens essenciais. Primeiro, é que a formação do ser empreendedor. Hoje o empreendedor não é autodidata, hoje tem que ser educado, tem que ser ensinado. É uma forma. A outra forma é falta de linha de crédito bonificado e incentivo fiscal. Porque se não houver incentivo fiscal, não há como fazer. A linha créditos bonificados tem que haver. Se não houver crédito bonificado, nenhuma empresa conseguirá sobreviver sem crédito bonificado. Segundo ainda Carlos Boa Morte, o Fórum dos Empreendedores São Tomenses tem tido vários encontros com representantes dos diferentes setores do Estado com o objetivo de superar estas dificuldades. Durante este evento, o Guichê Único fez ainda um sorteio no qual o primeiro vencedor ganhou o direito a formalizar a sua empresa a custo zero e o segundo ganhou um desconto de 50%. Eu estou virado para a área de construção, propriamente dita. Faço construção civil geral, pronto, porque eu tenho experiência própria, fiquei quase um ano fora de São Tomé a trabalhar, em Portugal, propriamente dita, sabes como é que é. Na área de construção, tenho um curso na área de construção, pronto, trabalho com pessoas altamente capacitadas, mas só que, pronto, sabes, oportunidade de criar empresa propriamente dita, assim que tomei conhecimento do empreendedorismo, né? A oportunidade de criar uma empresa a custo zero, abracei a iniciativa. Pronto, eu venho para aqui esperançoso em conseguir criar finalmente a minha empresa. Acho uma coisa muito importante porque vem ajudar o jovem a concretizar o seu sonho. Muitas vezes nós temos um sonho e não conseguimos pôr em prática. E empreendedorismo é uma forma de buscar, descobrir novos empresários. Elcio Espírito Santo, funcionário das finanças, falou da importância que têm os empreendedores para o aumento das receitas do Estado. Geralmente, com novos empreendedores no nosso mercado, vai fazer o quê? Vai fazer com que o Estado arrecada mais receitas em termos de
dos impostos IRS, IRC, imposto de consumo, imposto de selo e outros. E com mais empreendedores, está a levar aquela mais receita para fazer face às suas despesas. O empreendedorismo pode ser uma força motora para alavancar a economia do país, daí a sua relevância e a necessidade de se dar mais atenção a esta atividade que tem muito a contribuir para o desenvolvimento do país. Neste dia dedicado ao empreendedorismo, a Andin Live mostra-lhe a trajetória de um empreendedor são-tomense. Veja agora o que levou Carlos Boa Morte, o Joca, como é conhecido, a tornar-se um empreendedor. A3 Design é o nome da empresa de Carlos Boa Morte. O atual centro de produção está situado em Ponte Graça, onde são desenvolvidos impressão de imagens em t-shirt, decoração de viaturas e de reclames luminosos e impressão digital em grandes e pequenos formatos. O gosto pela publicidade levou Carlos Boa Morte a arriscar pelo negócio próprio, não obstante as barreiras. Foi uma ideia de um gosto pela publicidade, pelo mundo da publicidade, né? E eu fui dedicando, fiz experiências, tentei partilhar algumas ideias com algumas pessoas. Na altura a pessoa aconselhou-me que eu tinha talento, que eu podia continuar o caminho. Decidi e fui fazendo pouco a pouco, de grão em grão, investindo mais, investindo aqui, formar uma formação aqui, uma formação ali. Comecei em 1996, quando tem uma história que eu trouxe de uma cadeira da casa da minha mãe, em 1996. Mas passei por várias etapas da vida e hoje é o que é, né? Um negócio com todas as dificuldades, mas é o que nós chegamos hoje. Carlos Boa Morte, conhecido também como Joca, fez algumas formações relacionadas à área do design e propaganda. Para iniciar as atividades, recebeu um crédito do fornecedor para aquisição de máquinas. A A3 Design começou a operar com o Joca, a mulher e 2 colaboradores. Hoje são 10. Como design gráfico, um dos primeiros obstáculos é a escola qualificada de design gráfico, que São Tomé não tem, que obriga a fazer um upgrade fora de São Tomé. Já é dispendioso, mas tem feito. A nível de conhecimento também é uma área que São Tomé também ainda não existe, precisamos saber aprender lá fora e é o que nós temos feito. Eu viajo, faço algumas formações, volto, ensino às pessoas que nós trabalhamos, como é que nós trabalhamos, vamos adaptando à medida que vou fazendo o upgrade, vou fazendo também conhecimento, passando conhecimento às pessoas que trabalham conosco para aprender a saber fazer o trabalho. Alguns serviços da A3 Design têm concorrência de empresas dentro e fora de São Tomé e Príncipe. O nosso concorrente nesse momento é a Lexonic, a Modelo e a Copnet, dependendo do serviço. Não posso dizer uma concorrente, há concorrentes, empresas que são concorrentes mesmo diretos do trabalho, mas varia muito da função dos serviços que nós fazemos. Os clientes são instituições públicas e privadas, organizações não governamentais e pessoas singulares. Apesar do sucesso, Carlos Boa Morte defende que o setor de comunicação no país ainda é imaturo. As empresas ainda não veem publicidade como custos a demais, ainda não estão preocupadas com a sua imagem, com a sua comunicação, isso varia muito, mas eu creio que quando vier outros setores de agronegócio, a dinâmica, a industrialização, poderá mudar um pouco a atitude de algumas empresas na comunicação. Eu estou convencido que o mercado tornará mais maduro daqui a mais algum tempo. O jovem empreendedor queixa-se das elevadas taxas de juros nas instituições financeiras do país e da falta de crédito bonificado. Ivalda Alves trabalha na empresa há 2 anos. Desenvolve impressão de imagens em t-shirt e gosta do que faz. Chega a serigrafar cerca de 100 camisolas por dia. Nesta máquina, nós, depois de terminarmos o trabalho lá, como o Sr. Joca explicou, vamos para cá, que é para dar consistência ao trabalho. Que é para colocar imagem nas camisolas. A Frelimo, partido no poder e Moçambique, informou ontem que as eleições gerais de 15 de outubro terão lugar com o Afonso Placana,
o líder de Renamo, principal partido. E essas tintas ficam na camisola durante quanto tempo? Depende da utilização do cliente. A maioria dos materiais e equipamentos utilizados na A3 Design é importada, principalmente de Portugal. O atual desafio da empresa, segundo Joca, é a construção de uma instalação própria para reduzir o custo do aluguel. A médio prazo, o empreendedor pensa em prestar serviços e vender os seus produtos também para outros países. O Museu Nacional de São Tomé e Príncipe vai ser reabilitado. O lançamento da primeira pedra para o efeito aconteceu hoje. O prazo de execução da obra é de 120 dias. O Forte de São Sebastião foi construído em 1575, tendo sido reconstruído em 1928. A fortaleza foi requalificada e passou a abrigar o Museu Nacional de São Tomé e Príncipe. A última restauração neste património histórico do país aconteceu em 1994, ou seja, há cerca de 20 anos. O estado de degradação da infraestrutura é visível. O teto tem estado a desabar, o que coloca em risco a vida de quem visita e trabalha no espaço. Esta realidade levou o Ministério da Educação, Cultura e Formação a iniciar, no âmbito do orçamento previsto para o presente ano, uma reabilitação no museu, de modo a evitar que a degradação se acentue mais. São Tomé e Príncipe é um grande museu a céu aberto. Tudo precisa de ser preservado e promovido. As pessoas, a arquitetura, o património natural, as nossas manifestações culturais. Tudo isto nós temos que preservar para que este legado seja transmitido com a maior fidelidade possível à posteridade. Para o diretor do Museu Nacional, esta é a resposta a uma reivindicação antiga e vem em boa hora para preservar este edifício histórico do país. Essa reabilitação é-nos bastante importante, né? Porque já é uma boa parte que nós temos vindo a reivindicar esta reivindicação. Esta reivindicação vem em bom momento, porque nós temos tido vários problemas, a falta de segurança. Com essa reabilitação podemos conservar melhor os nossos objetos, né? Sabe que o museu representa um património, o museu em si já é um património e é um património histórico que está em degradação. Portanto, essa reabilitação, esse restauro é-nos bastante importante, vai mudar um pouco a nossa visão, a nossa história, a melhor conservação dos nossos objetos. A primeira fase será a cobertura este do Museu Nacional e a muralha, parte este também, do Forte São Sebastião. A obra está a cargo da empresa Restromé, está avaliada em cerca de 77 mil euros, o equivalente a 1 bilhão e 900 milhões de dobras. O prazo de execução é de 120 dias. Comemora-se hoje o Dia Internacional da Voz. Uma palestra foi organizada para assinalar a data. A iniciativa foi do professor Luís Filipe e conta com o apoio do Ministério da Educação, Cultura e Formação. É a primeira vez que a data é assinalada no país. Sob o lema Cuide da sua voz, o profissional Luís Filipe, técnico da terapia da fala, com o apoio do Ministério da Educação, Cultura e Formação, organizou uma palestra com os profissionais que fazem da voz o seu instrumento de trabalho. Todo aquele que tem a voz como seu instrumento de trabalho tem que fazer igual a que qualquer um faz. Em relação ao instrumento de trabalho, não deve estar o agricultor não põe seu manchinho da faina diária à mão de qualquer um. O pescador, mesma coisa. E o agente de polícia também não põe a sua arma a qualquer maneira. O instrumento de trabalho tem que ser cuidado. E para o profissional também a fala, a voz, é algo que tem que ser cuidado. Ele tem que fazer atenção porque ele ganha dinheiro através da voz. Em São Tomé e Príncipe, por falta de cuidados, muitos profissionais têm perdido a qualidade da voz. Uma situação que pode ser evitada, segundo o professor Luís Filipe.
Cuidem da voz, passam a usar a água, levam uma vida saudável. Se não tivermos uma vida saudável, se o professor não dorme aquele tempo de ao menos 8 horas, se o professor usa a bebida alcoólica como quer, se o professor tem um espaço muito grande e fala aqui para 50 alunos de manhã, ainda fala à tarde, porque ele quer dobrar, quer ganhar mais dinheiro e tudo, está a correr atrás de um gato que há um rato atrás também, atrás dele. Para Nino Jalego, um dos participantes da palestra, a voz tem uma importância grande para quem a usa na sua profissão. Eu vejo que a voz é uma coisa excelente para os músicos, não só os músicos, como os professores, e também as pessoas que vendem algo, palaiê e muitos outros, o político, todo mundo necessita de voz para expandir mais, né, o som. E com isso, eu acho que as pessoas, pelo menos, até penso em citar mesmo em palestra, porque esta palestra é muito importante, por isso que eu cá estou, porque é uma coisa que a gente tem que aprender e ter mais cuidado também com as nossas vozes. O músico deixou alguns conselhos aos seus colegas de profissão. Há muitas coisas em que a gente acha que, como dizer, conserva a voz, mas não conserva a voz. Mas em todo caso, como as pessoas não estiveram na palestra, eu deixo um conselho aos outros para que, próxima vez, quando tiver palestra dessa, que pudesse ficar, assistir e então para receber alguns conselhos que vale a pena. E da minha posição, vamos dizer, o meu ponto de vista, eu peço a todos que tomasse maior cautela com a voz, porque pelo menos nós que somos cantores, que temos a voz como profissão, temos que ter maior cuidado, quanto não, se perde a voz, perde tudo quanto. Já não temos poderes de fazer mais nada. O Dia Mundial da Voz foi comemorado pela primeira vez em 2003, com o objetivo de alertar para a importância da voz e os cuidados a ter com ela. Ao longo de mais de uma década, têm sido inúmeras ações destinadas a promover saúde vocal. E como hoje é o Dia Internacional da Voz, deixamos-lhe esta belíssima voz são-tomense. Boa noite e voltamos a ver-nos amanhã. Tudo passa só, um lado por